Nós vimos nas pílulas econômicas anteriores que os governos estão desesperados com a queda dos mercados e com a iminência dessa crise que está nos assombrando. E eles estão tomando diversas medidas para tentar conter essa situação. E vimos que essas medidas podem até anestesiar os mercados aí no curto prazo, mas dificilmente vão resolver o nosso problema. Na pílula econômica de hoje, nós vamos ver quais são os impactos políticos de uma crise econômica. E também vamos entender o jogo de poder que se vê nos bastidores de todas essas medidas. O primeiro ponto que salta aos olhos em uma crise econômica é a aceleração da atividade política. Em momentos de crise é sempre mais fácil passar medidas drásticas no Congresso, sejam medidas para o bem da economia, como a reforma da Previdência, ou sejam medidas para o mal da economia, como a flexibilização da austeridade fiscal. São medidas que, em tempos normais, passariam meses sendo discutidas em plenário e seria necessário muita negociação para serem aprovadas. Mas em tempos de crise, muitas dessas decisões são tomadas da noite para o dia. Aqui no Brasil, nós estamos vendo uma mudança da postura ideológica do governo de uma forma impressionante. Em alguns poucos dias, nós fomos do ideal de Estado mínimo para o ideal de Estado salvador da pátria e voltamos a acreditar em mitos econômicos, como aquele de que os recursos do governo são infinitos, aquele de que taxar grandes fortunas resolve o problema e também aquele de que riqueza é criada do nada com a simples impressão de dinheiro. E o pior de tudo, estamos vendo as liberdades sendo sitiadas e a absurda escalada de poder dos estados. Basta uma crise acompanhada de um problema de saúde para que o mundo todo se transforme em uma China em alguns poucos dias. E por favor, não me interprete mal. Eu não sou contra a quarentena ou as medidas de prevenção. E todos nós estamos muito sensibilizados com toda essa situação, o que torna muito difícil tocar nesse tema. Mas o meu ponto aqui é completamente diferente do que falar a favor ou contra das medidas que estão sendo tomadas. O meu ponto é demonstrar que o Estado toma medidas de forma rápida em tempos de crise. E o problema disso é que boa parte dessas medidas governamentais que estão sendo tomadas em tempos como o de agora são muito perigosas, não só para a economia, como também para a nossa própria vida e liberdade. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que é preciso ter cuidado com o aumento do autoritarismo estatal. É preciso refletir se alguns países não estão indo longe demais. A França, por exemplo, é um país que já teve a frase liberdade, igualdade e fraternidade como um mantra sagrado. Mas nos dias de hoje, os cidadãos franceses não podem sequer sair de casa sem pedir autorização para o rei, quer dizer, para o governo, pois do contrário eles vão ser multados. E bom, longe de mim querer responder se essas decisões são o melhor ou o pior para a saúde do povo francês. Aliás, pode até ser que essas decisões salvem sim algumas vidas. Como eu já disse, o meu ponto aqui é só chamar a atenção para a escalada de poder dos estados e te mostrar como isso pode ser prejudicial para todos nós no longo prazo. E se na sua perspectiva toda essa escalada não é nada demais, pode ter certeza que da próxima vez que o Estado fizer a sua jogada, ele vai ir cada vez um pouco mais longe nas suas medidas coercitivas. E assim todos nós rumamos ao caminho da servidão, conforme foi descrito por Hayek. Lá na Hungria, o primeiro-ministro já deu um passo a mais e ele quer criar uma lei que permite que ele aprove decretos sem precisar passar pelo parlamento. Em outras palavras, o que ele está fazendo é praticamente um movimento para tentar se tornar uma espécie de líder soberano do país, para instalar um regime onde ele mesmo cria as leis sozinho e as executa. E a desculpa para essa medida autoritária tomada pelo primeiro-ministro da Hungria, é claro, é o combate ao problema de saúde que o vírus está causando. É a mesma que todos os outros políticos estão utilizando. E como todos nós estamos sensibilizados, hoje boa parte das pessoas legitima que o Estado tome providências duras que seriam tidas como absurdas e inconstitucionais em tempos normais. E a consequência disso é poder.
Digo, poder por Estado e repressão para você. Claro que a quarentena é extremamente aconselhada e deve ser seguida, mas medidas de restrição de liberdade aprovadas utilizando a comoção social como subterfúgio não são uma questão de saúde. O controle do vírus tem se tornado muito mais uma questão de controle do que apenas uma questão de saúde. E se para alguns eu posso estar sendo muito alarmista com tudo isso, veja então o que está acontecendo lá nas Filipinas. Também por meio da desculpa que é para ajudar no combate à pandemia, o governo filipino ordenou a pena de morte para quem furar a quarentena. Sim, eles vão matar quem desobedecer a ordem. Olha, se a ideia do Estado realmente fosse apenas proteger vidas e não um aumento de controle, não faria o menor sentido tirar a vida de quem descumprir essa medida. E por mais que nos dias de hoje todo esse autoritarismo seja utilizado para conter um vírus, amanhã ele pode ser utilizado contra você. Antes do atentado das Torres Gêmeas, a maior parte dos estados respeitava um pouco mais a liberdade das pessoas, a atividade empresarial e o sigilo bancário. Só que desde o fatídico dia 11 de setembro de 2001, os governos endureceram políticas de vigilância da vida alheia, ou melhor, de espionagem e de controle. E mais do que isso, utilizando-se da desculpa de que era para combater o terrorismo e a lavagem de dinheiro, os estados passaram a controlar e a taxar de maneira ainda mais forte todas aquelas transações bancárias internacionais. Mas desde então o tempo passou e o perigo terrorista diminuiu. Só que as medidas que foram aprovadas no calor da emoção nos Estados Unidos e também em países que sequer são alvos de terrorista, com a desculpa de que eram para conter os terroristas, são medidas que são utilizadas até os dias de hoje para controle da população. No final de tudo, a história triste passou, mas o que ficou foi que todos nós perdemos um pouco mais as nossas liberdades. E talvez a única forma de fugir do caminho da servidão e garantir a sua liberdade seja se tornar um cidadão internacional, construindo seu próprio capital de uma forma global.